Olá! No nosso estudo bíblico de hoje, quero convidar você a abrir junto comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículos 1 a 12. Nós vamos estudar hoje sobre o ensino de Jesus a respeito do casamento e do divórcio. Capítulo 10 de Marcos, versículos 1 a 12, o texto diz assim: Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. Novamente uma multidão veio a ele e, segundo o seu costume, ele a ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? O que Moisés ordenou a vocês? Perguntou ele. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Jesus respondeu: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza de coração de vocês. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Ele respondeu: Todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Esse aqui é um texto muito interessante porque o que está sendo enfatizado aqui não são as curas nesse momento, que é o que Marcos vem trabalhando, vem trazendo para nós aqui de tantos ensinos e tantas questões práticas que nós temos. Aqui nós não temos curas, mas o ensino de Jesus. Os fariseus, como inimigos de plantão, de novo estão maquinando contra Jesus para tentar apanhá-lo em alguma maneira, em alguma falha. E aí eles vêm trazendo a questão sobre o divórcio. Mas ao invés de Jesus cair na armadilha, Jesus aproveita para ensinar sobre casamento e divórcio. Mas é interessante que quando nós vemos o versículo 2, nós temos aqui uma pergunta muito desonesta. Olha o que diz: Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? Uma pergunta assim muito desonesta, porque o que estava por trás? Por trás estava uma tentativa de armadilha. Os fariseus não estavam focados nos princípios do casamento, mas eles estavam tentando olhar para as concessões, para as possibilidades, tentando encontrar alguma brecha, alguma coisa que pudesse lhes dar algo para fazer com que Jesus caísse em contradição. O que eles estavam realmente tentando com essa pergunta? Primeiro, eles estavam tentando colocar Jesus contra Herodes. Herodes é o mesmo que, naquele mesmo contexto, algum tempo antes, é aquele que manda decapitar João Batista por causa do seu contexto de adultério. Herodes era quem mandava naquele lugar, e esse lugar especificamente era a Pérea. E tanto a Pérea como a Galileia eram territórios de Herodes Antipas, onde ele dominava. Então o que os fariseus queriam é que Jesus se tornasse intolerável politicamente e também religiosamente. Ou seja, não só os fariseus, mas eles tinham a intenção de fazer com que até mesmo os políticos, os romanos, fossem atrás de Jesus. Mas também com essa pergunta eles estavam tentando colocar Jesus contra a lei de Moisés. Por quê? Porque nesse contexto os fariseus queriam acusar Jesus de heresia. E dizer, olha, você tá se contradizendo. Se Jesus dissesse que o divórcio era lícito, ele estaria então afrouxando a lei de Moisés sobre a questão do divórcio. Mas se Jesus fosse dizer que não era, e aí Jesus poderia também estar se colocando numa situação complicada e difícil, ou seja, a grande questão vem através das tensões por meio daquilo que eles estavam trazendo. É interessante que a palavra nesse contexto, a questão que nós precisamos entender é essa expressão do coisa indecente que está por trás de tudo isso. No ano 20 depois de Cristo, existiram dois rabinos muito famosos, um deles chamado Hilel e outro se chamava Shammai. Eles se tornaram famosos por causa da interpretação desse texto de Moisés. Hilel, ele liderava uma escola liberal que entendia que o marido poderia despedir sua mulher por qualquer motivo, como por exemplo queimar o jantar,
falar algo, ou mesmo se o marido encontrasse alguma coisa nela que não achasse mais interessante. Já o outro, chamado Shammai, ele, por sua vez, liderava uma escola muito conservadora e ele acreditava que o divórcio só poderia ser dado no caso do marido encontrar na mulher alguma coisa indecente. E aí vem esse termo hebraico que descreve coisa indecente, que era entendido como a falta de castidade ou então de adultério. Mas uma outra razão por trás dessa pergunta era colocar Jesus contra o próprio povo. Se a resposta de Jesus fosse sim, eles iam acusar Jesus de promover a desintegração da família e sendo contra os direitos das mulheres, por exemplo. Se a resposta fosse não, estariam acusando Jesus de contrariar a concessão dada por Moisés e ainda estariam colocando Jesus numa situação de perigo em relação ao rei Herodes. Pois bem, muito complicada essa pergunta. Mas na sequência do texto, Jesus, com toda a calma, paciência e sabedoria, Jesus traz então uma resposta esclarecedora. E é muito importante nós olharmos para essa resposta na perspectiva daquilo que Jesus estava realmente mostrando e querendo ensinar. Primeiro, Jesus, quando ele vai nos versículos 13, ele diz: "O que Moisés ordenou a vocês?", perguntou ele. Eles disseram: "Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora." É interessante que o divórcio não é uma instituição divina. Deus não instituiu o divórcio. Deus instituiu o casamento. O divórcio é fruto do pecado. O divórcio é resultado da dureza do coração das pessoas, enquanto que o casamento é digno de honra. E Deus odeia o divórcio, e você pode conferir o texto de Malaquias, capítulo 2, versículo 16, para entender isso também. Mas a resposta dos fariseus no versículo 4 é interessante porque eles dizem: Moisés permitiu que o homem desse certidão de divórcio e mandasse então a mulher embora. Por essa resposta, eles pensaram que Jesus estivesse se referindo à orientação de Moisés dada lá em Deuteronômio capítulo 24, versículos 1 a 4. Mas a resposta de Jesus, ela revela que Jesus estava se referindo aos termos e às palavras de Moisés em Gênesis. Tanto o capítulo 1 quanto o capítulo 2 vão dizer que primeiro o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, homem e mulher, aliás, só para constar, são criados à imagem e semelhança de maneira igual, com responsabilidades diferentes, mas que homem e mulher devem unir-se em uma só carne. E essa união é o casamento. E essa é uma união que deve durar até que a morte os separe. Portanto, nós temos que observar que Jesus fala o termo ordenou. Mas Moisés, nós temos que observar que Jesus ele fala o termo ordenou, no versículo 3, enquanto que os fariseus, eles dizem no verso 4 que Moisés permitiu. De certa forma, Moisés abriu exceções, porque a regra, a lei, é que Moisés não ordenou o divórcio. Aliás, Moisés reconheceu a presença do divórcio e permitiu e deu instruções de como ele deveria ser praticado. O que Moisés mandou foi o que Deus ordenou a respeito do casamento. Também temos que entender que o divórcio não é, como já dissemos, um mandamento divino, assim como diz o verso 5. Moisés escreveu essa lei por causa da dureza de coração de vocês. É interessante que Jesus, como um supremo intérprete das Escrituras, ele diz que Moisés não mandou divorciar por qualquer motivo, ele permitiu por um único motivo: a dureza de coração. O divórcio nunca é um mandamento ou ordenança, mas uma permissão, e uma permissão redigida por balizas muito estreitas, ou seja, a dureza de coração. É interessante nós observarmos que a concessão para o divórcio é estabelecida na lei de Moisés, ela tinha como propósito proteger as suas vítimas. Segundo a lei judaica, somente o marido poderia iniciar o processo de divórcio. A lei civil, porém, protegeu as mulheres que naquela cultura estavam completamente vulneráveis, desamparadas e condenadas a viverem sozinhas.
Por causa dessa concessão de Moisés, o marido não poderia despedir a sua mulher sem lhe dar uma carta de divórcio, e depois de despedi-la, não poderia ter ela de volta. E deveria dar para ela alguns direitos e algumas questões que para ela eram muito importantes no que diz respeito à subsistência. É interessante que a permissão para o divórcio presente na lei mosaica, na lei de Moisés, era para proteger a esposa de um marido mau e não uma autorização para ele se divorciar dela por qualquer motivo. Perceba que Moisés permitiu que o divórcio não fosse permitido em alguns casos. Aliás, Moisés percebeu, que se o divórcio não fosse permitido em alguns casos, as mulheres estariam expostas a grandes dificuldades e sofrimentos por causa da crueldade dos seus maridos. Mas também temos que entender que o divórcio em nenhum momento deve ser entendido como algo compulsório. O casamento é instituído, ordenado e agrada a Deus. O divórcio, não. Deus permite o divórcio, mas jamais o ordena. Ele jamais foi o ideal de Deus para a família. Os fariseus entendiam como mandamento, enquanto Jesus considerou isso como uma permissão, uma tolerância. Moisés não ordenou o divórcio, ele permitiu. Deus não é o autor do divórcio, o homem é responsável por ele. O divórcio é uma instituição e uma inovação humanas. O divórcio, mesmo sendo legítimo no caso de infidelidade conjugal, segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 9, ou de abandono irremediável, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15, ele não é compulsório nem obrigatório. O divórcio, ele só floresce no deserto árido da insensibilidade e da falta de perdão. Por isso nós temos que olhar para essa questão com um olhar diferente. Ele é uma conspiração, o divórcio é uma conspiração contra os princípios de Deus para com o seu conceito de família. O divórcio é a consequência do pecado e não a expressão da vontade de Deus. Em nenhum momento pode-se dizer que a vontade de Deus fosse que fulano se divorciasse, de forma alguma. Deus odeia o divórcio. Ele é uma profanação da aliança feita entre Deus, entre o homem e a mulher na sua mocidade. É uma deslealdade, um ato de infidelidade, um para com o outro e também para com Deus. O divórcio é a apostasia do amor. O exercício do perdão é melhor do que o divórcio, muito melhor, muito mais necessário em todos os momentos. O perdão, ele traz cura e a restauração do casamento é um caminho preferível ao divórcio. Ou seja, perdão sempre deve ser a regra, não uma exceção. E sim, em casos extremos, o divórcio pode ser aceito, mas na maioria deve haver perdão e restauração do casamento, do matrimônio e assim por diante. Nos versículos 6 a 9, nós temos alguns ensinamentos também interessantes, porque Jesus traz aqui uma explicação necessária. Enquanto que os fariseus estavam inclinados a mergulhar no tema do divórcio, Jesus estava muito mais focado no casamento. Se nós entendêssemos mais as bases bíblicas do casamento, nós teríamos com certeza menos divórcios. E aqui nós temos um comentarista bíblico que nos ajuda nesse momento, Hernandes Dias Lopes, traz a ideia de 4 pilares do casamento como instituição divina a partir desse texto. O versículo 6, ele vai dizer-nos o seguinte: mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Então a primeira questão é que o casamento, ele é um homem e uma mulher. Aí vem a questão da heterossexualidade. Um homem e uma mulher, diferentes fisicamente, que se complementam no relacionamento, no casamento. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Gênesis 1, 27. O relacionamento conjugal, o casamento, só é possível entre um homem e uma mulher. Somente essa relação pode cumprir os propósitos de Deus para a família. Do contrário, o contexto do relacionamento homossexual não é uma união de amor,
não é algo criado por Deus, é algo que degrada a família, destrói a sociedade e atrai a ira de Deus. O homossexualismo é uma prática condenada na Bíblia. E você pode conferir em Levítico, capítulo 18, versículos 22 a 29. Você pode conferir outros textos lá no capítulo 1 de Romanos, versos 24, 26, verso 27. Você pode conferir em 1 Coríntios capítulo 6, versos 9 e 10, textos que dizem que quem pratica a homossexualidade recebe sim punição, e isso traz enormes consequências, porque é um pecado terrível. Pecado é pecado, mas a consequência é o que difere o tipo de pecado, aquilo que acontece na vida da pessoa. O apóstolo Paulo afirma que o homossexualismo é uma imundícia e uma desonra, Romanos 1, 24. E ainda na sequência desse texto de Romanos 1, algumas outras informações a respeito desse ato que é pecaminoso. Outra questão importante no versículo 7, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Não as suas, mas a sua. Nós temos aqui singular e não plural. É interessante que o casamento ele é monogâmico. A lei de Deus ordena, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Êxodo capítulo 20, verso 17. O uso do singular ele é enfático. Moisés não deu provisão à questão da poligamia. Os casamentos poligâmicos no Antigo Testamento sempre foram marcados por muitos prejuízos e grandes desastres, não como bênçãos. O apóstolo afirma que 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2, o apóstolo Paulo diz que cada um, singular, tem a sua própria esposa e cada uma, singular, o seu próprio marido. Ou seja, eu devo ter uma esposa e a minha esposa deve ter um marido. E nós não podemos abrir mão disso, porque fora disso é pecado. Fora disso não é aquilo que Deus quer que nós vivamos. O casamento, ele é monossomático. Já vou explicar para os irmãos. Versículo 8 diz, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não serão dois, mas sim uma só carne. É interessante que as palavras hebraicas para tratar homem e mulher, respectivamente, elas são ish e ishá. Então as mulheres podem olhar para os homens e dizer assim, ish. E os homens podem olhar para as mulheres e dizer, ishá. Enfim. A questão é que essas palavras hebraicas, elas revelam que os dois foram feitos completamente um para o outro. Ish e Ishá. Há um complemento nessas duas palavras. Na língua portuguesa nós não temos, na ortografia, esse complemento, essa questão tão bonita como nós temos no hebraico. O propósito de Deus é que no casamento o homem e a mulher se tornem uma só carne, numa intimidade que não pode ser separada. A união entre marido e mulher, ela não é apenas emocional e espiritual, mas também física. E aqui entra a questão do sexo, a questão do prazer, a questão de algo que deve ser vivido dentro do casamento. O casamento, lembre, é uma ordenança. A união entre marido e mulher, ela é mais estreita do que a relação entre pais e filhos. Os filhos, eles são parte dos pais. Mas a esposa, ela é parte do marido. Ela é uma só com o marido. Os filhos são uma parte que vão desprender-se. Mas marido e mulher estão unidos e não podem ser separados de forma alguma. Muito embora a expressão uma só carne, ela signifique muito mais do que união física, mas a união básica no casamento é a união física. Portanto, nós não podemos nos apegar nem com os nossos olhos, nem com as nossas mentes, nem com o nosso coração, nem com o nosso corpo a qualquer outra pessoa que não o cônjuge. Por isso, o conceito de casamento ele é tão importante. Mas é importante lembrar que o conceito de casamento eterno é uma heresia. O casamento dura até que a morte o separe. O casamento não continua na eternidade. O casamento é enquanto estamos aqui. Fisicamente é assim que acontece e assim que deve ser. E também no versículo 9, o casamento ele é indissolúvel. Não pode ser diluído de forma alguma. Versículo 9 diz, portanto, que Deus uniu, ninguém
absolutamente ninguém os separe. O casamento deve ser para toda a vida. É uma união permanente. No projeto de Deus, o casamento ele é indissolúvel. O divórcio é uma conspiração contra Deus e contra o cônjuge. O divórcio é um atentado contra a família. Quem mais sofre com ele são os filhos. São as consequências amargas do divórcio que vão atravessar gerações em muitos momentos. Nenhum ser humano tem a competência nem a autoridade para desfazer aquilo que Deus faz. O casamento é uma aliança entre Deus e o homem e Deus é testemunha dessa aliança. O adultério, a imoralidade sexual é a quebra dessa aliança. O divórcio é também a quebra do 9º mandamento da lei de Deus, dos 10 mandamentos, que diz sobre falso testemunho. É a quebra de um juramento feito na presença de Deus. Concluindo esse texto, Jesus ele traz um alerta solene para os seus discípulos. O verso 10 diz que quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. E essa conversa, que se desenrolou lá com os fariseus, agora ela vem com os discípulos. E obviamente que o relato ele é enxuto, é direto. Não temos talvez todas as conversas que se originaram ali naquele conceito, muito menos o relato dos pensamentos das pessoas que estavam ali. Mas o contexto nos indica que os discípulos tinham uma visão bastante liberal acerca do divórcio. Porque quando Jesus falou sobre a infidelidade conjugal como a única cláusula de exceção para o divórcio, parece que os discípulos reagiram com uma profunda negatividade em relação ao casamento. É interessante nós observarmos que Mateus 5:32 e 19:9 são textos que vão falar também nesse tema com algumas questões a mais do que esse texto aqui de Marcos. E nós não vamos entrar diretamente no que diz Mateus 5:32 e Mateus 19:9. Mas é interessante que Marcos, entre os evangelistas, ele vai falar da mulher, porque olha o verso 11, Jesus respondeu: todo aquele que se divorciar da sua mulher e se casar com outra mulher está cometendo adultério contra ela. É possível que Marcos está escrevendo para romanos, e na sociedade romana uma mulher poderia iniciar o divórcio. Não na sociedade judaica, mas na sociedade romana isto era possível. E o verso 12 diz: e se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Ou seja, não é somente a mulher que comete adultério, mas também o homem. A questão é que nós temos que olhar para o contexto de casamento como algo, um mandamento, uma aliança, um compromisso que temos com o cônjuge e também com o Senhor. Por isso nós não podemos quebrar de maneira alguma. Não existem famílias fortes sem casamentos bem estruturados. Não vão existir igrejas saudáveis sem famílias fortes. Não existe uma sociedade bem estruturada onde as famílias que a compõem estejam se desintegrando. Nenhum sucesso compensa o fracasso do casamento e da família. Casamento é uma instituição divina, família é uma instituição divina. Nenhum outro sucesso compensa o fracasso no casamento e na família. Nós somos chamados não para imitar o mundo, mas para sermos um referencial de Deus no mundo. O povo de Deus precisa mostrar ao mundo casamentos sólidos, famílias unidas e regadas pelo amor. Igrejas fortes são compostas de famílias fortes. A grande questão é: lute por sua família, lute pelo seu casamento. Se for necessário, perdoe. Se for necessário fazer algo, faça. Mas mantenha-se fiel ao seu casamento, ao seu compromisso com o Senhor. E lembre que Deus abençoa todo o esforço, toda a dedicação, quando nós fazemos isso de todo o nosso coração, como se fosse para o Senhor e não para nós mesmos. Que o Senhor abençoe a sua vida. Você que é casado, que Deus abençoe o seu casamento. Você que sonha em casar, que Deus abençoe para que você encontre uma pessoa dedicada ao Senhor e junto dela você possa formar uma família forte, que vai fortalecer a sua igreja
e que vai abençoar e ser um meio de bênção onde você está inserido. Nós estamos cheios de casamentos fracassados, mas nós precisamos de casamentos fortes. Por isso, seja buscando um cônjuge, seja já casado, que nós possamos sempre honrar ao Senhor através dos nossos relacionamentos. Vamos orar? Pai Santo, nós louvamos o Teu nome muito agradecidos pelo privilégio que temos de estudar a Tua Palavra. Obrigado porque Jesus, mais uma vez, quando confrontado, questionado pelos fariseus, Jesus não apenas traz respostas simples, mas Jesus aprofunda temas tão importantes. Obrigado porque Jesus valorizava o casamento. Obrigado porque Jesus nos ensina que precisamos olhar para o casamento como uma instituição realmente divina e importante na nossa sociedade. Nos ajude, Senhor, a valorizarmos esses relacionamentos, a olharmos para o Senhor e termos a certeza de que o Senhor abençoa e conduz quando nós somos fiéis ao Senhor, sendo fiéis também ao nosso cônjuge e à nossa família como um todo. Nos ensine cada vez mais, nos exorte, nos encoraje e nos anime. É a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém.